Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do programa aqui no Mundial Telenotícias de análise e opiniões, nada mais que isso. O Supremo Tribunal Federal voltou ao centro das controvérsias após Dias Toffoli determinar que todas as provas apreendidas na Operação Compliance Zero fiquem lacradas no STF. Medida incomum que causou perplexidade na própria Polícia Federal e levantou suspeitas de manobra para esvaziar a investigação contra o Banco Master. No Congresso Nacional, o deputado Maurício Marcon questionou a ausência de buscas no escritório da esposa de Alexandre de Moraes, apontando possível conflito de interesses no caso. No plano internacional, os Estados Unidos anunciaram a suspensão da emissão de vistos de imigrantes para 75 países, incluindo o Brasil, em uma medida rigorosa de triagem que gera incerteza para milhares de pessoas. E, ao mesmo tempo, a tensão no Oriente Médio atingiu um nível crítico, com o Irã ameaçando atacar bases americanas na região e os Estados Unidos iniciando já a retirada de pessoal de uma de suas principais bases no Catar, sinalizando risco real de escalada militar. Fique com a gente, que o programa de hoje está imperdível e a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Meu nome é Patrícia Fonseca e eu tenho um depoimento a respeito do articular. Eu comecei a usar em dezembro devido a uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho, fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu estava desesperada porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas e não melhorava só na hora. Só que a minha irmã me falou sobre o articular e eu fiquei meio assim, quando a gente está assim desse jeito, não tá acreditando em mais nada. E ela me vendo naquela situação, pegou e comprou, sem falar nada comigo. Inacreditável. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu tava tomando. Pra mim tá sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar pra vocês, tá? Eu recomendo a Articular, porque realmente eu tô 100% bem. Graças a Deus. Um beijo a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a nossa grande audiência. É com grande prazer que eu venho aqui mais uma vez, mais um ano, para trazer benefício para você que está nos acompanhando agora. Presta só atenção, você que sofre com dores crônicas, você que anda com as articulações travadas, você que tem problema com a mobilidade. Nós acabamos de ouvir um depoimento real, sincero, de quem usa o Articular, que é o melhor suplemento alimentar contra as dores do Brasil. Gente, esse produto ele é um produto altamente tecnológico, tem todas as propriedades indicadas para quem sofre com dor, é um produto que tem uma tecnologia ímpar, tem tudo que você precisa dentro da cápsula e eu vou contar para você um pouco mais do que esse produto ele vai te oferecer de benefício. Olha só, você tomando o Articular, você vai ter a reposição da condroitina, do magnésio, da cúrcuma, da vitamina D, da cartilagem C2. E olha só, esse produto ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, hoje o ácido hialurônico ortopédico é o item mais utilizado na ortopedia. É o item mais utilizado em questões graves. Pois é, para quem bateu, quebrou, lesionou, antigamente era cirurgia. E hoje, para quem bateu, quebrou, lesionou, é o ácido hialurônico ortopédico. E esse item já está dentro desse suplemento maravilhoso que é certificado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, com todas as documentações certinhas para que você tenha realmente o resultado que você precisa. Você que está me ouvindo agora, que sofre com aquele incômodo, anda travado, não consegue dirigir, não consegue trabalhar por conta da dor, você vai ter a oportunidade agora de usar o Articular, que eu falo para você, comece o ano de 2026 já pensando na sua saúde, porque é o seu maior patrimônio. Esse ano é ano de mudança, é ano de saúde, então liga agora e aproveita, porque os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%.
para começar o ano com o pé direito. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Você ligando agora, você vai garantir o melhor desconto, vai ter o melhor produto contra dores do Brasil e o melhor de tudo, você só paga em fevereiro, vai receber agora, vai contar sua melhora e paga depois. E atenção, você ainda ganha de presente ligando agora o nosso melhor produto contra a obesidade. É, você que tem problema para emagrecer, precisa emagrecer, mas da forma certa, o VitaForm é o produto certo. Você vai perder peso da forma certa, sem passar mal. Ele é um produto que tem diversos bioativos e ele tem como principal a laranja Moro, que só é encontrada na Itália. É um produto de origem europeia, de matéria-prima importada e você vai emagrecer de forma certa. Então ligue agora e ganhe de presente o VitaForm. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Ok, já estamos de volta e o ministro Dias Toffoli do STF determinou que todos os materiais e bens apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, nesta quarta-feira, que investiga fraudes no Banco Master, sejam lacrados e acautelados diretamente na sede do Supremo, até posterior decisão dele. Estranho que isso esteja acontecendo. Qual seria a razão? A medida é inteiramente incomum, pois normalmente a Polícia Federal mantém a custódia para realizar perícias e análises. Agentes da Polícia Federal estão perplexos com a decisão, segundo a apuração de um jornalista de outra emissora de televisão, pois ela impede essa decisão o acesso imediato ao material apreendido, como armas, relógios, carros de luxo e documentos para prosseguir com as investigações. Ela impede, inclusive, que os próprios agentes façam a investigação. Que coisa estranha isso. Dias Toffoli também criticou duramente a Polícia Federal por descumprir prazos anteriores para a deflagração da operação e exigiu explicações do diretor-geral André Rodrigues em 24 horas, atribuindo à corporação qualquer prejuízo às diligências. Ou seja, essas diligências não podiam ser feitas depois de 24 horas. Por que ele não deixava? Por que ele quis isso? Ou seja, o tempo deveria ser de apenas 24 horas para que os agentes percorressem mais de 5 estados. Segundo especialistas, foi uma manobra muito bem pensada, ardilosa, uma verdadeira armadilha, porque Dias Toffoli, dizendo que a operação de busca e apreensão foi ilegal por não ter cumprido o prazo que ele deu de 24 horas, então tudo que foi apreendido como prova seria anulado, porque também seriam provas ilegais. Entendeu a manobra? Todo mundo sabe que a Polícia Federal ou qualquer outra força judicial não consegue arrecadar tudo o que precisa em apenas 24 horas de operação. Não tem jeito. É humanamente impossível, mas Dias Toffoli teria feito isso, segundo os especialistas, para justamente complicar a vida da Polícia Federal neste caso. Vamos começar falando com Alfredo Bessoff sobre essa situação. Alfredo, seja muito bem-vindo. É muito estranho, né, esse comportamento do ministro, porque agora, se está tudo acautelado no Supremo, quem vai analisar essas provas? Quem vai dar sequência a essa investigação? Como é que os agentes federais vão investigar? Será que o ministro mesmo vai investigar as provas? Vai analisar as provas? Ou será que o pessoal do gabinete dele vai fazer isso? Quem ficaria a cargo de fazer essa investigação? Você não acha tudo isso muito estranho também, Alfredo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito boa tarde.
eu quero destacar muito uma coisa: nada mais é estranho. Se alguém ainda disser que alguma coisa causa estranheza, tenho certeza, é que a pessoa não está acompanhando o Brasil real. Os ritos processuais, os ritos de atuação, eles seguem a lógica da vontade pessoal e da necessidade circunstancial. Observem bem, nós estamos vendo. As coisas vão sendo mais enjambradas do que elaboradas. São pequenas armadilhas, aquilo que a gente antigamente chamava casinhas de caboclo, vão sendo armadas para inviabilizar qualquer ação que objetiva, Paulo, esclarecer esse imbróglio. No programa ao meio-dia, eu falei, eles terão que procurar muitos e novos tapetes para ter onde colocar toda essa sujeira. Os assuntos são circunstancialmente adequados, os ritos são ajustados e as autoridades não atuam de acordo com a lei, mas atuam de acordo com as necessidades de quem se oferece como o dono da lei. Esse é um quadro sério, Paulo. Como a polícia vai conseguir isso? Essas filigranas, e eu aqui gostaria de lembrar as pessoas de uma operação lá nos anos 2008, 2009, eu acredito que foi a Satyagraha, não sei a pronúncia correta. Também essas filigranas, esses detalhes, acabaram sendo justificativa para anular todo o trabalho realizado, trabalho de investigação, trabalho de coleta de provas da polícia. Essa tem sido uma estratégia, Paulo, uma estratégia recorrente. Esse é o detalhe. Essa é uma estratégia recorrente para exatamente lá na frente blindar tudo. Nós fizemos nossa parte. A culpa é da Polícia Federal. Eu não posso ser responsável se a Polícia Federal é lerda e não consegue cumprir em 3 minutos 50, 60 ordens. Claro que eu estou usando 3 minutos como um eufemismo, mas eu quero que as pessoas entendam. A situação está feia. Está feia, está feia. Fica parecendo aqueles comerciais, né, de supermercado. Você tem 3 minutos para entrar aqui e o que você arrecadar, leva. Depois de 3 minutos você não pode levar mais nada. Não, mas o pior de tudo é o seguinte, que o que foi arrecadado não pode ser vistoriado. Como assim não pode ser vistoriado? Como? Sendo que ele colocou sigilo para que o vazamento de informação não prejudicasse a investigação do caso. Só que nem a polícia pode investigar aquilo que apreendeu. Óbvio que isso está causando perplexidade na própria polícia e vai haver uma reação se a coisa continuar desse jeito. E isso acaba denotando, né, ou seja, demonstrando o nível de aflição que deve estar batendo na cabeça dessas autoridades, inclusive do ministro, porque não se trata agora aí de atrapalhar as investigações, não é? Porque se a própria polícia, os agentes que fizeram a apreensão, não podem olhar o que apreenderam, não podem fazer perícia, não podem periciar, então quem vai fazer isso? Né? Os funcionários do gabinete, como dissemos aqui, que não são especialistas nisso, não podem. Não pode, são funcionários de gabinete, são pessoas comuns. O ministro vai fazer isso? Não pode, ele não é especialista, ele não é perito. Então, como justificar isso, esse ato, senão de um desespero danado sobre aquilo que vai aparecer, ou, na segunda opção, que foi levantada por um especialista, o Dr. Jeffrey Chikine, que disse que isso é uma manobra para anular toda a operação, como ele mesmo fez na Operação Lava Jato. O ministro anulou a Operação Lava Jato. Todo mundo que entrava ali era anulado aqui, anulado acolá, foi soltando todo mundo. Tem gente recebendo de volta o dinheiro que roubou. Por aí você tira, né,
uma noção, uma ideia do que está acontecendo. Só que uma hora isso vai ter que parar, porque está dando muito na cara. A polícia vai começar a fazer a apreensão e, né, tirar foto, vazar informação, porque não tem jeito. Aí o ministro vai falar o seguinte: olha, acabou tudo porque vazaram a informação, eu vou cancelar esse processo, está tudo cancelado, ninguém sabe mais nada sobre o Banco Master, o assunto está acabado e eu dou por encerrado, quem falar nisso vai ser preso e vai tomar multa. É isso que vai acontecer? Olha só, o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, ele criticou a Operação Compliance Zero da Polícia Federal contra Daniel Vorcaro e o esquema do Banco Master, acrescentando que chamou muito a atenção dele a ausência de qualquer mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. Marcon destacou que, embora o Banco Master tenha mantido o contrato milionário com o escritório da esposa do ministro, nenhuma diligência até agora foi realizada no local durante essa segunda fase da operação, nesta quarta-feira, 14. Não foi e nunca mais será, porque o ministro só deu um prazo de 24 horas. Mas veja o que o deputado disse. Pois é, Pitoli, me chamou muito a atenção essa operação. Não sei se o Silvio e o Dr. Olavo Pellegrina Júnior também chamaram. Faltou alguém nessa operação, né? Com tantos alvos, eu não vi o escritório Barsi de Moraes envolvido nessa operação. Não houve nenhum tipo de apreensão no escritório que recebeu, a gente sabe, dinheiro oriundo de furto, de banco público, do BRB, e também dentro dessa operação há um congelamento, há uma pegar de volta o dinheiro que foi em parte desviado, e a gente não teve notícias, pelo menos até agora. Daqui a pouco a gente vai se surpreender aí com a esposa do ministro do Careca do Banco Master sendo investigada também. Por enquanto não é informação dos milhões que ela recebeu até aqui, que sem prestar nenhum serviço, né? Não há nenhum registro de serviço. Isso se chama propina, é isso que se chama. Essa é a palavra que a gente tem que dar nome aos bois. Então me chama muito a atenção que não tenha tido nenhum tipo de... essa operação não tenha pego aí o escritório Barsi de Moraes. Também chama atenção, eu não sei se vocês já noticiaram aqui, que na liderança do nosso ex-líder e amigo Carlos Jordi, foi feito já a coleta de assinaturas para a CPMI do Banco Master. E, para surpresa, né, não sei se do público, talvez tua, Pitoli, nenhum parlamentar, nem senador, nem deputado do PT assinou essa CPMI. Eles que se dizem assim contra, né, o sigilo, né, que tem que investigar tudo e por aí vai, estão aí tentando jogar sujeira, que é muito grande, para debaixo do tapete. Olha, essa CPMI promete. Promete bastante, né? Os caras são contra aí sigilo só quando era no governo Bolsonaro, né? Agora nos caras tudo pode. Rapaz, é uma hipocrisia danada. Os caras subestimam a inteligência do povo brasileiro e os caras entram na justiça e depois fazem exatamente aquilo que eles entraram na justiça contra, né? É impressionante. E essa fala do deputado que foi dada esta manhã, na manhã de quarta-feira, ao Alexandre Pitoli, lá na Rádio Auriverde, reforça questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse no caso, que envolve fraudes, gestão fraudulenta e lavagem de capitais. Alfredo Bessoff, vamos falar sobre isso também, porque realmente é muito estranho isso, né? Ele autoriza, busca e apreensão. Talvez o ministro soubesse aonde seriam essas buscas e apreensões, mas ou ninguém teve coragem, né, de sugerir a busca e apreensão no escritório de advocacia da mulher do ministro, ou se alguém sugeriu, muito provavelmente isso foi descartado pelo ministro, né? Como é que ele ia autorizar uma situação como essa? Aí fica muito chato, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, enquanto você estava conversando e discorrendo desse circo de horrores no qual se transformou tudo no Brasil, é um circo de horrores. Eu estava pesquisando aqui, é o mesmo roteiro da Operação Satyagraha. Preste bem atenção, a justiça anulou as provas por certas inconsistências e aquelas provas redundaram na condenação do banqueiro Daniel Dantas a 10 anos de prisão. Observem como não existe nada de novo. A grande novidade, Paulo, eu volto a dizer isso, a insistir com essa minha tese, a grande novidade está aqui nas redes sociais.
Porque antigamente essas coisas aconteciam com a mesma volúpia que acontecem nos dias de hoje. Mas como nós não tínhamos redes sociais e a mídia consorciada criava esses bolsões de defesa e de proteção, a coisa esgotava em si mesmo. Mas eles estão usando, Paulo e nossos queridos telespectadores, o mesmo padrão ao longo do tempo. Volto a dizer, a diferença está em nós. A diferença não está no Brasil. E é por isso que eles odeiam, me desculpe, eu tenho que trazer Bolsonaro para o assunto. Né? É por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, com sua ação, escancarou toda a hipocrisia que antes estava encoberta, que antes estava escondida pela mídia. Aí, quando o Bolsonaro mostra isso, revela isso, as pessoas adquirem um nível de consciência que antes essas pessoas não tinham. Até porque eu me lembro de uma frase do ministro Barroso dizendo que ele tinha saudade dos tempos nos quais o povo brasileiro se informava apenas em uma ou duas fontes. Ou seja, havia um controle da informação. Hoje, com a descentralização e os múltiplos polos de difusão de informação com responsabilidade, Paulo. Essa é outra diferença. Nós estamos falando da propagação da indignação cívica através de canais com credibilidade. Então, o povo começa a se dar conta. Mas acredite, meu amigo, minha amiga, você, telespectador, sempre houve, principalmente depois de 1º de janeiro de 2003, uma corrida para criar mecanismos que favoreçam a impunidade. E isso aconteceu através do aparelhamento de todas as instituições, inclusive do STF. Observem, quem é o Toffoli, o ministro Toffoli? Sujeito, um militante do PT que durante décadas carregou a sacolinha do Lula e como prêmio pelos serviços prestados ao partido e ao Lula, foi guindado a condição de ministro do STF, ele que não conseguiu ser aprovado em 2 tentativas para o concurso de juiz. Mas agora ele é o juiz dos juízes. Esse é o retrato do Brasil, Paulo. Eles sabem que precisam fazer as coisas com rapidez. Eles sabem que o povo brasileiro está adquirindo um nível de consciência, tomando o pé da situação. Quantos ainda lembravam aqui da situação da Satyagraha? Eu pergunto. Porque agora, com as redes sociais, nós temos a possibilidade, Paulo, de reavivar a memória das pessoas. Porque isso que está acontecendo agora já aconteceu muitas e outras vezes. E você viu que o deputado disse, né, o Marcon, se essa é uma situação histórica, se esse é um dos maiores escândalos da história, se não o maior, porque envolve o INSS e o Banco Master, por que ninguém do PT assinou a CPI do Banco Master? Por quê? Entendeu? Então, isso é muito nojento, Alfredo. É nojento demais. É um escárnio. Os caras estão aí subestimando a inteligência do povo brasileiro. Não há como o povo brasileiro ficar inerte a vida inteira, ad eternum, eternamente. Não há. A informação vai chegar amanhã ou depois, querendo ele ou não, querendo o povo brasileiro ou não. Vai chegar um momento que todo mundo terá de ser informado. Não mais vai haver a desinformação. Ok? Ou seja, isso vai acontecer no momento. Pode demorar um pouco? Pode, para que todos tenham acesso à informação? Pode, porque aí já é uma questão cultural, porque a tecnologia está aí. Antigamente a gente tinha que ir a uma banca para consumir informação, tinha que ir diante de uma televisão
atrás de informação e buscar um rádio para poder ouvir. Hoje não, hoje a informação vai aonde você estiver. Basta você ter um telefone celular, ela te acompanha. E todo telefone celular, hoje, ele é um multitask telefone, ou seja, é um telefone com tecnologia suficiente para que você possa ter acesso à informação em tempo real. É a globalização, não o globalismo. São duas coisas diferentes. É a globalização da informação. Então não há como você conter isso. Você veja que os caras pararam com esse papo de querer regulamentar as redes sociais, né? Você viu que depois que o caldo engrossou para valer, os caras pararam com isso. Muito embora ainda tenham aí alguns militantes dentro, né? Ou seja, no controle ainda, né, de algumas dessas mídias sociais, que insistem em bloquear, em colocar no shadow ban e coisa e tal, ou seja, proibindo o alcance das plataformas, embora eles ainda existam, isso vai acabar. E mesmo eles existindo, aquele papo de controle, de regulamentação das mídias sociais parou, porque tem que parar. Esse é um ano agora muito complicado. Aquele que não tiver sangue, aquele que não tiver raça, não vai conseguir chegar na final. Não vai. Vai ficar pelo meio do caminho. Então, muita coisa vai mudar até o final deste ano, até outubro de 2026. Isso é fato. Isso é fato. Então, não adianta criar sigilo de 100 anos ou sigilo eterno, porque isso vai mudar já em 2027. Quem entrar já cancela tudo, já abre tudo, a caixa de Pandora. E aí, como é que vai ficar se essa turma ainda estiver aí aonde está? Essa turma que não sai com um processo eleitoral, que não depende de voto. Quando a coisa estourar, como é que essa turma vai ficar? Não seria a hora agora já de começar a pensar em arrumar as coisas e sair de fininho para torcer que o resto esqueça que eles existem? Não seria essa uma forma aí estupenda? Porque vai mudar. E depois que mudar, vai mudar o Congresso inteiro. Sabe, não tem mais como vir com esse papo de autoritarismo, de defesa da democracia. Não vai ter. O governo Trump ainda tem mais 3 anos pela frente e você ainda tem um pitbull como Marco Rubio que pode vir a suceder. E outra, o J.D. Vance, que é o vice-americano, ainda é mais casca grossa do que o próprio presidente Trump. Está sendo ensinado, está sendo treinado, preparado ele, o Marco Rubio, por um grande mestre dessa arte de geopolítica que é o próprio Donald Trump. E olha só, já que estamos falando dele, o Departamento de Estado americano anunciou nesta quarta-feira, Marco Rubio, a suspensão do processamento e emissão de vistos de imigrantes para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida entra em vigor a partir de 21 de janeiro agora e será por tempo indeterminado, até que seja concluída uma reavaliação dos critérios de triagem e verificação. Os Estados Unidos querem saber quem é a favor de regimes sanguinários, esquerdistas e quem é do bem, literalmente. O objetivo é evitar a entrada de imigrantes que possam se tornar ônus público, dependendo de benefícios sociais americanos, com base em fatores como idade, saúde, situação financeira e possível necessidade de assistência governamental. Não, os Estados Unidos não querem essas pessoas más ali. Países como Somália, Rússia, veja bem, Irã, Afeganistão, Iraque, Nigéria, Egito, Tailândia e Iêmen estão na mesma lista onde se inclui o Brasil. Para os caras, o Brasil é igual a isso aí que você acabou de ouvir. A suspensão afeta principalmente vistos de imigrantes para morar permanentemente nos Estados Unidos. Mas há incerteza ainda sobre o impacto em vistos temporários como o turismo, o B1 e o B2, ou estudantes. Isso ainda precisa ser esclarecido. Vistos já emitidos não serão revogados automaticamente. Vai depender do que o cara tem aí na rede social, do que anda dizendo.
O governo Trump já revogou mais de 100 mil vistos desde o início do mandato em 2025, em uma política anti-imigração rigorosa. O Itamaraty ainda não foi notificado oficialmente e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não detalhou os efeitos específicos. O caso gera grande repercussão nas redes sociais e na imprensa também, com impacto potencial em viagens, estudos e negócios para milhares de brasileiros. É bom você ficar atento a todas as atualizações oficiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Sabe o que mais pega aí, Alfredo? É o seguinte, que tem Copa do Mundo agora, no meio do ano nos Estados Unidos. E muito brasileiro que já comprou o ingresso, agora corre o risco de perder se não tiver o visto, porque a Embaixada Americana, o Consulado Americano no Brasil, só concede o visto se você chegar com a passagem e com algum outro argumento convincente a mais. Então teve muito brasileiro que comprou o ingresso para chegar, e passagem para chegar lá no consulado e dizer o seguinte, aqui ó, vou para assistir a Copa do Mundo. E dançou, papai, porque nos Estados Unidos o preço de um ingresso chega a $8.000, de 5 mil a 8 mil dólares. Nós estamos falando de cerca de R$30 mil. Tem brasileiro que tomou fumo, papai. Tomou fumo, se lascou com essa aí. E por causa de quê? Por causa das atitudes do governo brasileiro, Alfredo. Com toda certeza, Paulo. Nós viramos, eu tenho falado muito para as pessoas que na minha vivência, nas minhas viagens, eu percebi claramente que a sensação dos naturais de outros países em relação aos brasileiros é uma sensação e é uma percepção de rejeição. Por conta das atitudes do governo, por conta das atitudes de alguns nacionais que vão pelo mundo, nós nos tornamos pessoas não gratas. Nós somos vistos em quase todos os países por onde eu andei e ando como espertos. Aqueles que vivem assim, na esperteza, no vácuo, no vazio, vive na busca da facilidade. Eu tenho falado, Paulo, uma coisa assim assustadora. Você sabia, caríssimo telespectador, que existem brasileiros beneficiários de Bolsa Família, Bolsa qualquer coisa, vivendo na Europa, vivendo no Paraguai, vivendo na Argentina? É um caso assustador, Paulo. Então, aos poucos, nós nos tornamos pessoas não gratas, porque as pessoas olham que nós, brasileiros, muitas vezes, repetimos o modus operandi do governo que nós temos. O Brasil também é pessoa não grata, o governo brasileiro. E é uma situação muito clara. A questão também vai acontecer, com certeza, a cassação de uma série de vistos de quem já está lá. Esses propagadores do comunismo, do socialismo, que não aceitam viver em Cuba, que não aceitam viver na Nicarágua, que não aceitam viver na Coreia do Norte nem na China, mas querem sempre viver e usufruir das benesses do demônio e do inferno capitalista. Então, as pessoas estão começando a cansar, Paulo, da esperteza dos brasileiros. Fico com pena, vejam bem, é uma ironia, daqueles que compraram ingressos e não poderão ir. Eu, de minha parte, o meu visto ainda está com validade, e então, se alguém de vocês aí comprou o ingresso, se alguém comprou o ingresso e não pode ir, entre em contato comigo que o meu visto está ok. Beleza, só que também não vai pagar o mesmo preço, né? Vai ter que ter um desconto. Não, eu quero como cortesia. Não, cortesia. Eu quero cortesia, o cara não vai fazer nada. Né? Pode ser, eu dou Milão. Milão eu levo, né? Beleza, o ingresso para a Copa do Mundo, para todos os jogos ali, sem problema nenhum. A questão aqui, Alfredo, é o seguinte, é que o governo brasileiro tem essa proximidade gigantesca
com o Irã, né? Aí eu quero ver como é que vai ficar agora na eleição em outubro, porque antes o TSE dizia que estava proibido, não se podia fazer uma menção à amizade do presidente brasileiro com o presidente da Venezuela. E isso explodiu em tudo quanto foi lugar. Todo mundo sabe, está cansado de saber. Né? Se você tira uma foto ali do Maduro, você vê lá a digital do presidente brasileiro e vice-versa. Então, aí agora você tem essa questão do Irã, né? Essa ligação, essa troca comercial e coisa e tal. E o presidente americano disse que quem fizer negócios com o Irã agora vai tomar 25% de tarifa. Se o Brasil já tem 10%, já vamos subir de novo para 35%, e a paulada vai vir grande. E aí o governo americano sabe, né, de tudo que se passa no Brasil, né, das ideias, né, de todas as ideias, de como funciona o governo esquerdista brasileiro, que disse em alto e bom som que é socialista, é gostoso, né? O presidente disse que, muito pelo contrário, eles acham que eu fico triste quando chamam de comunista. Na verdade, ele gosta, e disse que tinha um orgulho de ter um ministro na mais alta corte que era comunista, se referindo a Flávio Dino. Então, essas coisas, você lembra naquela posse lá no Oriente Médio que o vice-presidente brasileiro foi lá prestigiar. Todo mundo que estava em volta dele já morreu, né? Tomou bomba na cabeça. Todo mundo já morreu. E aí o que acontece? Vão dizer o quê? A turma vai mostrar. E aí não vai ter como negar essa proximidade. Aí os caras ficam dizendo, solta Maduro, abaixo o Trump, tira o Trump, coisa e tal. E aí depois vão reclamar que estão perdendo visto. Aí querem ir para lá, o outro vai receber um prêmio, o Globo de Ouro, e começa a falar merda, falar besteira. Ao invés de se ater única e exclusivamente à arte, é o primeiro a levantar a bandeira da militância para falar um monte de bobagem, defendendo, né, as ideias esquerdistas, socialistas, e está morando em Los Angeles, em Beverly Hills, ganhando dinheiro, andando de motorista, com a bela de uma mansão. Ei, cara, isso não combina com aquilo que você diz, com aquilo que você espera da vida. O que combina com aquilo que ele diz e espera da vida é viver em Salvador, na Bahia, do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho. É isso que combina com ele. Por que não volta para o Brasil? Aqui ele vai ter trabalho, muito trabalho. Tem o governo aí para conceder aí a lei do audiovisual, a Rouanet, quantas vezes ele quiser. Mas tem que morar em Beverly Hills e lá vai falar mal do capitalismo? Vai defender o socialismo e o comunismo? Agora as autoridades americanas vão ficar atentas, vão ficar de olho. E o bonitinho, que se quiser continuar abrindo a boca nesses prêmios, vai ter que mudar o discurso. Caso contrário, vai receber um pé na bunda. Vai ter que morar em Cuba, vai ter que morar na Nicarágua, na Venezuela não, porque agora melhorou, né? Vai melhorar da agora para frente. Vai ter que voltar a morar em Salvador, que, aliás, é uma cidade maravilhosa, que está sendo destruída por esses 20 anos de ideologia esquerdista, verdadeiramente fascista, que só leva à pobreza e ao sofrimento. Mas vamos falar do que está acontecendo. Vamos voltar a falar de Donald Trump, que vai mandar bomba no Irã. E o Irã emitiu um aviso regional grave. Teherã alertou países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Catar, que se os Estados Unidos lançarem ação militar contra o Irã, forças iranianas vão atacar bases militares americanas na região. Talvez seja por isso que os Estados Unidos já começaram a tirar alguns funcionários dessas bases militares no Catar, porque vai entrar pesado em cima do Irã. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos acabam orientando bem os seus militares para o que vai acontecer. Essa base, Al-Udeid, é a maior base militar americana no Oriente Médio.
e sede do Comando Central dos Estados Unidos com cerca de 10 mil militares. Essa não é uma postura rotineira nem reposicionamento comum, não. Trata-se, sim, de sinalização estratégica de que o bicho vai pegar. Em meio à altíssima tensão geopolítica entre Washington e Teherã, impulsionada pelas ameaças do presidente Donald Trump de intervir nos protestos e, com razão, no Irã, e pela resposta iraniana de prontidão para a guerra. Vai ser diferente da Venezuela, com toda certeza, porque aquele povo de lá é maluco. A diplomacia está extremamente tensionada e os riscos estão no nível mais alto em anos. A região está em alerta máximo. E Donald Trump publicou uma mensagem direta aos iranianos no Truth Social, incentivando os manifestantes a continuarem protestando e a tomarem controle das suas instituições. Trump chamou os protestantes de patriotas iranianos e orientou eles a registrarem os nomes dos assassinos e abusadores, avisando que todos eles irão pagar um preço alto. Ele anunciou o cancelamento de todas as reuniões com oficiais iranianos. Trump não quer nem saber de ouvir falar do nome desses caras, até que a matança sem sentido de manifestantes pare imediatamente. A mensagem termina com a promessa de que a ajuda está a caminho e a expressão MAGA, que significa Make Iran Great Again, ou uma variação do seu slogan de Make America Great Again. O post dele foi publicado em meio à escalada de protestos anti-governo no Irã, com relatórios de grupos de direitos humanos apontando para mais de 20 mil pessoas mortas. A declaração aumenta a tensão internacional, com preços do petróleo subindo mais de 2% após o anúncio. E tem mais. Vários países, incluindo Canadá, Estados Unidos, França, Nova Zelândia, Japão, China, Irlanda, Taiwan, Singapura, Reino Unido e Alemanha, também emitiram alertas urgentes orientando seus cidadãos que estão no Irã a deixarem o país imediatamente. Os governos citam risco elevadíssimo de segurança, possibilidade de deterioração rápida da situação e dificuldades para evacuação por via aérea, recomendando, quando seguro, quando possível, saída imediata por terra via fronteiras com Turquia ou Armênia. E fontes da oposição, como a Iran International e observações obtidas pela rede de TV americana CBS News, indicam pelo menos 20 mil mortes, como dissemos, com estimativas que podem ser bem superiores em apenas 16 dias de protestos, com base em dados de hospitais, testemunhas e fontes internas após a parcial restauração das linhas telefônicas. A CBS News esclarece que os números ainda não podem ser verificados de forma independente e são muito superiores aos anteriormente reportados por organizações de direitos humanos, que falavam em apenas dezenas e centenas de vítimas. O regime iraniano não divulgou números oficiais, enquanto o bloqueio de internet e telefones dificulta a confirmação. Mas vídeos mostram filas de sacos com corpos em necrotérios e hospitais sobrecarregados. Esse volume de mortes é considerado possivelmente a maior matança em protestos desde a Revolução de 79, em um contexto de crise econômica grave, que desencadeou os protestos em todo o país, gerando crescente preocupação internacional. Alfredo, agora vamos falar disso aí. Ninguém fala nada no Brasil. A esquerdalha não fala nada. Porque está morrendo gente pra caramba. Por que está morrendo gente pra caramba? Um único cara com uma metralhadora matou mais de 368 manifestantes numa rajada só, atirando a esmo, matando todo mundo. Ok? Aí o que acontece? Quando você conversa com um esquerdista,
Ele acha que aquilo ali é uma reação do governo para se proteger de um golpe de Estado, Alfredo. Então, tudo isso é válido. E aí tem gente já fazendo comparação com a intervenção federal no governo de Brasília na época do 8 de janeiro, dizendo que tinha gente que queria que a polícia usasse balas de verdade para fazer com os brasileiros o que o regime do Ayatollah Ali Khamenei está fazendo com os iranianos. Aí, quando você não tem mais argumentos, quando o povo não consegue mais reagir, você tem que pedir ajuda internacional. Mas o Itamaraty brasileiro soltou uma nota dizendo que os problemas do Irã devem ser resolvidos dentro da soberania, com o diálogo, com o próprio povo iraniano. Ora, uma declaração dessa só serve para a gente ter certeza e ver agora com clareza que o Brasil parece que não está neste mundo. O mundo real é totalmente diferente da fantasia, da utopia que a esquerda brasileira, que está no poder no Brasil, vive. Porque como é que o povo iraniano vai conseguir alguma coisa na base do diálogo? Sendo que nós estamos vendo aí que quem tem bala parte para cima na violência bruta. Você lembra quando o Nicolás Maduro, eu estou até me estendendo aqui, mas é importante a gente conversar sobre isso, Alfredo. Você lembra quando o Nicolás Maduro colocou os tanques em cima da população, matando todo mundo, passando por cima, maltratando? Aí ninguém no Brasil, da esquerda, achou que isso fosse, passível de críticas. Muito pelo contrário, ficou todo mundo calado, porque esse é o raciocínio dessa gente. Em época de campanha, você lembra também que ao ser abordado na saída de um elevador, uma manifestante gritou palavras de ordem contra o então candidato Lula da Silva. E quem estava com ele era a ministra do governo Lula agora, Gleisi Hoffmann. E Gleisi Hoffmann disse que dava vontade de ir lá e meter a mão na cara da manifestante. Por aí você tira como é que funciona a mentalidade esquerdista brasileira. Não só brasileira, mas no mundo inteiro, né, Alfredo? A esquerda é naturalmente doentia. Tem livros aí que são interessantes as pessoas lerem, que retratam a mentalidade ou a mente esquerdista. Se você ler esse livro, você chega à conclusão que o modo que a esquerda age e reage é sempre o mesmo. Já há indicativos de que o número de mortos pode estar na casa de 25 mil pessoas. Hoje começaram as execuções e no Mundial Telenotícias você passou uma informação aterradora. Afinal de contas, se as pessoas forem presas, uma mulher for presa e for virgem, ela é estuprada antes de ser assassinada. A barbárie que nós estamos vivenciando, Paulo, precisaria abrir os olhos de muitas pessoas, mas as pessoas continuam como que anestesiadas pelo seu fanatismo. Não tem como você discutir com alguém que pauta seu viver, sua existência, em assuntos fanatizados. A abordagem deles é sempre fanatizada. Você não escuta um esquerdista defendendo a ação lá no Irã. Pelo contrário, eles estão inquietos, calados. São essas contradições, são essas nulidades existenciais que são essas caturritas que ficam gritando de modo aloprado e desenfreado de todas as formas, em todos os espaços. Agora estão caladinhos, extremamente caladinhos. Onde é que estão as defensoras dos direitos das mulheres, as defensoras das minorias, tendo em vista que lá no Irã, gay e lésbica não pode viver? Não é que não pode existir, não pode viver. Então, nós estamos observando
o fim de uma ditadura, e eu acredito piamente que o regime dos ayatolás irá cair, irá sucumbir, ele precisa sucumbir, ele precisa cair, porque a vida precisa vigorar. Então, esses caras estão cometendo toda sorte de insanidades. Se a pessoa usa um telefone através, por exemplo, de uma conexão da Starlink, e o governo conseguir detectar, essa pessoa é automaticamente condenada à morte. Então, observe, Paulo, o que nós estamos observando é o processo da banalização da atrocidade. Nada mais, nada menos do que isso. E o silêncio covarde de quem não tem dignidade de ter, pelo menos, coerência. Olha só o que o Ayatollah, é difícil às vezes até falar esse nome, o Ayatollah Khamenei disse no parlamento iraniano agora há pouco. Vou ser bem claro para os líderes norte-americanos. Morte à América significa morte para Trump. O Irã, na verdade, é uma questão americana da agora para frente. E os Estados Unidos não estão sozinhos ali, contam, né, com os pitbulls de Israel. Israel está junto nisso, está todo mundo ali já prontinho para fazer o serviço, o que precisa ser feito. Os agentes do Mossad estão ali aguçadíssimos, só esperando o sinal. E o avião governamental de Israel, utilizado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, veja bem, isso aí já é um sinal, deixou o espaço aéreo israelense nesta quarta-feira. De acordo com práticas históricas do país, essa medida é tomada normalmente antes ou logo após o início de escaladas militares significativas, com o objetivo de transferir a liderança política e militar, incluindo o primeiro-ministro, para um local seguro. A aeronave também funciona como posto de comando móvel em situações de crise. O movimento acontece em um momento de altíssima tensão no Oriente Médio, com ameaças cruzadas entre Irã, Estados Unidos e os aliados regionais. A região está em alerta máximo e o desenvolvimento pode indicar preparação para ações militares iminentes a qualquer momento. Ou seja, enquanto nós estamos conversando, né, Alfredo, enquanto os nossos espectadores estarão assistindo esse nosso vídeo, os ataques, ou seja, o conflito na região pode ter acontecido. E vai acontecer, segundo indicam, nas próximas 24, 48 horas, porque o regime dos ayatolás continua matando os protestantes, os manifestantes em plena rua. E o que chama mais atenção, né, Alfredo, agora para a gente encerrar, é a coragem desse povo. Imagine a insatisfação desse povo, porque com mais de 20 mil mortos, os caras continuam ainda lutando, porque a intenção do governo era fazer esse massacre em praça pública para intimidar os outros manifestantes. E não surtiu efeito, muito pelo contrário. Os manifestantes só aumentaram a sua gana, a sua vontade de lutar, mesmo sabendo que podem morrer no minuto seguinte. São extremamente corajosos, são verdadeiros heróis iranianos, esses manifestantes. E a ajuda está chegando, e rápida. Já deve estar por ali, né, Alfredo? É muito importante as pessoas entenderem que nós vivemos uma geração, Paulo, eu costumo dizer, nós somos uma geração muito privilegiada, sabia? Nós observamos, nós vivemos o fim da União Soviética, o fim do Muro de Berlim, e nós iremos observar, sim, o fim da tirania dos ayatolás, e nós iremos observar também o fim da Revolução Cubana. Eu acredito nisso. Nós somos pessoas privilegiadas. Agora, seria importante que cada um de nós, Paulo, visse o exemplo dos iranianos e entendesse. Sentado no sofá, é difícil mudar a realidade. Muito difícil.
É isso aí, Alfredo. Chegamos ao final do programa. Muitíssimo obrigado novamente pela sua dupla participação hoje. E amanhã, ao meio-dia, nesta quinta-feira, já é quinta-feira, rapaz. O negócio era domingo, praticamente anteontem, né? Tão rápido, e nós já estamos chegando no final de mais uma semana. O tempo está passando muito rápido, viu, Alfredo? E essa turma toda devia pensar nisso. O tempo corre, o tempo voa. E aí o que acontece? Se os caras não aproveitarem o tempo que resta, com a fortuna que já têm, vão perder tudo isso. Não vai ter servido para absolutamente nada em tempo de vida. Então, aproveitem a vida. Larguem mão desse negócio aí de confusão com o governo, administração. Aproveitem o que já têm e vão viver a vida num desses paraísos. Dubai, entendeu? Rússia tem cada lugar lindo, maravilhoso. Suma para lá. Vai viver, aproveite, porque isso tudo pode acabar da noite para o dia, como acabou para Nicolás Maduro. E você pode ter certeza, vai acabar. Vai acabar. Se livre desta maldição, dessa tentação pelo poder e pelo dinheiro, porque isso vai acabar. Obrigado, viu, Alfredo? Eu que agradeço aos nossos queridíssimos telespectadores e quero sempre no encerramento, eu preciso fazer um pedido para vocês. Se estiverem em suas condições, torne-se membro do canal. É muito importante para que nós possamos continuar realizando e executando o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho pautado pela honestidade e o compromisso com a informação. Portanto, se você puder se tornar membro, isso para nós é fundamental, porque nós não temos patrocinadores ocultos, não temos, não queremos e não aceitamos, nem mecenas, nem donos. Os verdadeiros donos do Mundial Telenotícias são vocês. Por isso, na medida do possível, avalie se você está em condições de contribuir com algum valor para a manutenção do nosso trabalho. Eu agradeço muito, Paulo. Passa tão rápido que a gente nem vê. Quando você falou que chegamos ao final, eu pensei assim, poxa vida, será que o Paulo me cortou alguma parte aqui? Vai ter uma pós-edição? Brincadeira, tá bom. Mas o que eu quero que as pessoas entendam muito e seriamente, nós fazemos este trabalho verdadeiramente com um sentimento de satisfação e de responsabilidade. Muito obrigado, nós nos encontramos de novo amanhã, tranquilamente, ao meio-dia. Partilhe esse conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Pois é. Então, um forte abraço. Ficamos por aqui. O Alfredo já disse e a gente se vê nesta quinta-feira. Tá bom? Até lá.